Bom, estamos de volta aí. Essa é a nossa aula de número 46, na sequência geral do curso. A segunda aula do módulo Normas de Circulação. Eu quero deixar para o pessoal aí que tem perguntado sobre o DVD com todas as videoaulas, o DVD que vai estar aí disponível para comercializar, né, caso alguém tenha o interesse em comprar, que eu já concluindo esse módulo Norma de Circulação, eu vou ter então terminado toda a parte de legislação de trânsito e vou, a partir de então, estar disponibilizando o DVD para vocês, tá? Assim que todas as aulas desse módulo estiverem postadas para vocês terem acesso gratuito pelo YouTube ou pelo site, vocês já podem entrar em contato para quem tiver o interesse adquirir o DVD. E a vantagem do DVD é que você pode assistir não só pelo seu computador, mas também na sua televisão, no seu aparelho de DVD. A qualidade de imagem e de áudio, 100%, né? Claro. Porque esses vídeos, quando a gente posta eles no YouTube, eles passam por uma compactação, a compressão, isso faz com que eles percam muito a qualidade, tanto de imagem quanto de som. E já no DVD vocês não vão ter esse problema, tá joia? Então, para quem tem interesse, só está entrando em contato aí pelos e-mails, autoescolaonline.net@gmail.com e ronaldo@autoescolaonline.net. Faça contato com a gente, que nós já vamos passar para vocês tudo direitinho, com frete e tudo mais, tá ok? Continuando então o nosso curso. Ainda falando da parte de regras de percurso, tá? Nós vamos entrar agora no tema distância de segurança. Todos os condutores, eles precisam manter entre si uma distância lateral e frontal, tá? Aqui diz, ó, distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. O que é o bordo da pista? É a margem da pista, a beirada da pista, tá joia? Então, manter distância entre os seus e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Essas distâncias são: a distância lateral, ela é de 1,5 m, tá? Quando a gente fala de distância lateral, é a distância aqui, ó, entre um veículo e o outro, tá joia? Distância lateral, 1,5 m. A distância de segmento ou distância frontal é essa aqui, ó. É a distância entre o carro vermelho e amarelo, por exemplo, né? Distância de segmento. E tem também a distância em relação ao bordo da pista, que é essa distância aqui, ó, que você deve manter em relação ao bordo da pista. Qual que é a distância em relação ao bordo da pista? 1,5 m, pois é uma distância lateral, correto? Observem, alguns dias caiu numa prova de um aluno meu uma pergunta questionando isso. Qual a distância, distância lateral você deve preservar ao passar por uma bicicleta? Esse aluno ficou em dúvida na hora de responder a questão, porque, segundo ele não lembrava da gente ter falado ou comentado em aula a distância lateral em relação à bicicleta. Gente, não precisa mencionar aqui a distância lateral em relação à bicicleta. Aqui fala distância lateral. Distância lateral, 1,5 m. Distância lateral de qualquer coisa, seja de outro veículo, seja do bordo da pista, seja de um ciclista, seja de um pedestre, de qualquer coisa. Falou distância lateral, é 1,5 m. Tá joia? Falou distância de segmento, aí sim vocês vão manter a distância frontal 2 segundos. Sobre esses 2 segundos, pode parecer estranho para alguns, como é que eu vou medir distância em tempo? Tá? Por enquanto eu não vou entrar no mérito dessa questão. Isso aí já é um assunto que a gente vai falar em maiores detalhes lá no módulo de direção defensiva, que é o próximo que a gente deve estar gravando. Já nessa etapa, já não mais dentro do conteúdo legislação de trânsito. Né? Legislação de trânsito a gente encerra aqui com norma de circulação. Direção defensiva já é outra matéria. Né? Então lá eu vou estar explicando como é que funciona esses 2 segundos, coisa e tal. Aqui, por enquanto, a gente só precisa guardar que são 2 segundos. A gente deve estar se prendendo apenas à regra, à norma. Tá joia? Manter distância lateral de segurança, 1,5 m. Distância de segmento, 2 segundos. Considerando-se no momento as condições climáticas, do trânsito, do veículo e da carga. Claro, né, gente? Óbvio que se você está dirigindo nessa condição climática, olha aqui,
Chuva intensa, olha a visibilidade, como é que é prejudicada, correto? Não é a resolução da imagem que está ruim, não. Aqui é porque vocês estão vendo o vidro do carro, o para-brisa embaçado mesmo. É assim que funciona. Pista molhada, visibilidade prejudicada, certo? E lógico que numa circunstância dessa a gente não vai preservar apenas 2 segundos ou manter 2 segundos. A gente tem que no mínimo dobrar essa distância, 4 segundos, ok? E assim nós vamos estar falando aí com outros detalhes mais aprofundados nesse assunto quando a gente estiver aí na parte de direção defensiva. Por enquanto, se atenham à regra. Tá joia? Continuando. Aqui, ainda falando de regra de percurso, nós vamos falar sobre a situação que envolve pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Observe que aqui no desenho nós temos 2 pistas. Uma pista indo, outra pista vindo, correto? Essa pista de cima que está indo, né? Ela tem 3 faixas. Nós temos essa faixa, temos essa faixa e temos essa faixa. A primeira aqui é a faixa da direita. Temos a faixa do centro e temos também a faixa da esquerda. O que a regra diz em relação a essas pistas com várias faixas no mesmo sentido? A faixa da direita, essa aqui, ela é destinada aos veículos mais lentos. Vejam aqui. Faixa da direita, certo? Destinada à circulação dos veículos mais lentos e de maior porte. Normalmente, os mais lentos serão os de maior porte, né? Nós temos aí ônibus, caminhões, certo? São veículos de grande porte que circulam em menor velocidade. Eles devem mesmo ocupar a faixa mais da direita, conforme nós estamos vendo aqui. E a faixa da esquerda? Ela deve ser utilizada, a faixa da esquerda é essa aqui, né? Aqui, ó. Ela deve ser utilizada para os veículos em ultrapassagem e aqueles que se deslocam em maior velocidade. Tá? Faixa da esquerda, destinada aos veículos em ultrapassagem e aqueles que se deslocam em maior velocidade. Ok? Guardaram? Continuando então. Ainda falando sobre regra de percurso, agora nós vamos falar sobre o trânsito de veículos sobre calçadas e passeios. Gente, a regra geral menciona que não é permitido transitar sobre a calçada. Veículos têm que transitar na pista de rolamento, que é a parte da via pública destinada à circulação de veículos. Calçada, passeio, é a parte da via pública destinada à circulação de pedestres, de pessoas, certo? Mas, como toda regra tem sua exceção, com essa não seria diferente. O trânsito de veículos sobre calçadas e passeios só poderá ocorrer para entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. Aqui no desenho isso fica bem representado para a gente. O veículo azul precisa entrar na garagem, é lógico que ao entrar na garagem ele vai passar sobre a calçada. Nessa circunstância é permitido o trânsito de veículos sobre a calçada. E áreas especiais de estacionamento. Teve um aluno meu essa semana que ficou em dúvida por causa desse especiais. Como assim áreas especiais de estacionamento? Na verdade não tem nada de especial. São áreas de estacionamento aos bordos, às margens da via pública. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, a norma menciona esse especiais aqui. Tá? Eu poderia falar aí com maiores detalhes para vocês sobre isso, mas eu acredito que ainda não seja interessante para nós. Por enquanto, vamos nos ater que para passar sobre a calçada, ou transitar sobre a calçada, somente para entrar ou sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. Joinha? Continuando então, nesse slide nós já vamos falar sobre falando sobre regra de percurso, certo? Nós temos aí a responsabilidade de segurança. Como é que funciona isso? Olha, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte, tá? Então nós temos aqui um caminhão, uma caricatura de um caminhão, que é responsável pela segurança dos veículos de menor porte, automóveis e motocicletas,
Correto? Essa é a primeira regra. A segunda regra diz: os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Todos eles aqui são motorizados, né? Tanto o caminhão, quanto o automóvel, quanto a motocicleta. São responsáveis pela segurança dos não motorizados. Aí inclui a carroça, charrete, carro de mão, bicicleta, né? Que nós temos 2. Então essa foi a regra número 2. A regra número 3 diz que todos juntos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Então junta todo mundo e eles são responsáveis pela segurança dos pedestres. Tá ok? Então, veículos de grande porte, responsáveis pela segurança dos de menor porte. Os motorizados pelos não motorizados. E todos juntos, responsáveis pela segurança dos pedestres. Tá ok? Então nós vimos aí, aqui já entra na parte de preferência nas interseções, né? Aqui já entrou outro tema. Ó. Até agora nós estávamos falando de regras de percurso. As regras de percurso, para quem está com resumo e está acompanhando, são mão de direção, do lado direito da via, né? Fala também sobre distância de segurança, lateral e frontal. Fala sobre pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Fala sobre o trânsito de veículos sobre calçadas e fala aqui sobre a responsabilidade de segurança entre os veículos ou usuários no trânsito. Esses 5 pontos que são abordados dentro da regra de percurso estão aí no tópico 2 do resumo de vocês. Então, para quem ainda não baixou o resumo, entrem lá no site, tá? Aqui embaixo está, ó. Tá aqui, né? www.autoescolaonline.net, tá? Lá na aba Downloads, vocês vão entrar e vão baixar o resumo que fala sobre normas de circulação e conduta. Com ele na mão, vocês podem acompanhar as videoaulas que vocês vão ter aí todo o material necessário para que vocês obtenham o sucesso necessário na prova de vocês. Tá joia? Então, a partir da próxima aula, nós vamos estar falando sobre o tema preferência nas interseções. Claro, não percam, tá? Isso aqui é um tema que com certeza vai cair pelo menos 2 questões na prova de vocês, tá? E é um tema que vocês vão ver que tem dicas muito legais aí para poder acabar de vez com as dúvidas que vocês possam ainda ter em relação a esse sentido, que é preferência nas interseções. Então, não percam. A partir da próxima aula, nós vamos estar aí detalhando, trabalhando com pormenores e analisando várias mesmo situações em figuras, em desenho aí, para a gente poder não ter mais dúvida em relação à preferência nas interseções. Então, até daqui a pouco, voltamos já falando sobre a matéria preferência nas interseções. Ok? Um abraço, tchau.